Maurício, primeiramente, boa tarde para você, é um prazer te receber aqui. Muito boa tarde, o prazer é todo meu, Sara. Maravilha. Maurício, satisfação. Agora vamos falar da intensificação de pastagem, então, né? Uma excelente opção aí para o pecuarista, porque ela possibilita, né, o aumento da produção e também que se utilizem aí todos os recursos da propriedade com mais eficiência, né? Agora, qual que é a melhor maneira de fazer isso, especialmente para quem está começando? Eu vou pedir só para você virar um pouquinho a sua cadeira assim, para ficar um pouco mais de frente ali para a câmera. Palavra sua. Sara, a primeira coisa, a gente precisa esclarecer bem o que significa a intensificação. Então, intensificação não significa sofisticação e não implica em exageros de gastos. A intensificação é, antes de qualquer coisa, é a racionalização no processo produtivo. Então, o que a gente vê sempre, em quase todo lugar, é que existe dentro de uma pastagem um pedaço dela em que o capim é desprezado pelo gado, não é pastejado. O capim passa, como a gente diz. E outro lugar, ele é mais intensamente pastejado, ou seja, o pasto acaba ficando rapado. Quando isso acontece, esse desequilíbrio no pastejo, isso prejudica a todos sem nenhuma exceção. Ele prejudica o proprietário, o pecuarista, porque ele deixa de obter um melhor GMD, um ganho de peso a pasto por dia, porque justamente o gado ou está comendo toco de capim porque está rapado, ou o capim passado que não é nutritivo, ele não quer mais. E ao mesmo tempo perde o meio ambiente, porque essa pastagem perde a condição de capturar e fixar o CO2 no solo. Então, está todo mundo perdendo. Então, o que acontece? A intensificação é principalmente racionalização. A intensificação significa, guardando os seus anúncios dos outros assuntos que você terá nesse programa, e não é diferente com a pecuária intensiva, que é fazer mais com menos. É exatamente esse o propósito. Então, a intensificação, ela carrega no seu bojo um melhor desempenho dos animais no seu ganho de peso diário. E claro que com isso você acaba fazendo com que todo o processo aconteça de forma mais rápido. Então ele acaba, pela racionalidade da utilização dos recursos, ele acaba sendo mais sustentável e acaba sendo mais rentável também. Pois é, falando exatamente nessa linha, né? É importante a gente comentar aí sobre o máximo aproveitamento dos pastos, né? Porque o desperdício de forragem, ele acaba sendo atualmente uma das coisas que mais causam aí prejuízos, né? Pro Sem pecuarista. dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O desperdício, essa é a palavra mágica. O pecuarista, ele precisa ter horror ao desperdício, qualquer que seja ele. E o desperdício mais visível, mais identificado em quase todas as propriedades pecuárias está justamente o desperdício da pastagem. Ou porque está sendo excessivamente pastejada, ou porque ficou passada e não se transformou em arrobas ganhas. Que tem tudo a ver com sustentabilidade também, né? Tudo a ver. Maurício, para além, né, da produtividade, o cuidado com as pastagens, ele também resulta em um balanço de carbono positivo aí por parte da pecuária, o que é extremamente importante, né? Então, isso é até bom você falar, porque, olha só, a Europa começou agora a discutir agricultura de baixo carbono. E o Brasil já há 10 anos, pelo menos, ele tem feito isso. E nos últimos 10 anos, o Brasil conseguiu mitigar mais de 170 milhões de toneladas de CO2 equivalente em 52 milhões de hectares. Quer dizer, o Brasil é campeoníssimo, ele dá show nesse aspecto, e um dos aspectos mais interessantes para isso é justamente a pastagem tropical bem manejada, que permite que esse capim, que essas folhas captem, sequestrem o CO2 e o fixem na terra. Então, este balanço positivo de CO2 entre o que é produzido pelo sistema produtivo e o que é fixado, sejam pelas lavouras ou pelas forrageiras, é extremamente positivo
para o Brasil em relação a todas as outras nações do planeta. Essa acaba sendo também aí uma das contribuições da pecuária para o meio ambiente, mas ela também tem outras contribuições, vamos dizer assim, para a sociedade como um todo, né, Maurício? O que é que a gente poderia destacar? Olha, uma das coisas maravilhosas que tem a pecuária, além da conservação do meio ambiente, quer dizer, o processo produtivo, ele é simbiótico, quer dizer, a conservação ela é necessariamente conjunta à produção. Então, não existe, simplesmente não dá para você pensar em pecuária sem que haja uma conservação conjunta com a produção. Você ainda tem todo um aspecto social que é muito interessante. Não sei se você já ouviu falar isso, mas a pecuária é a única atividade econômica presente em todos os municípios brasileiros. Todos, sem exceção. Impressionante. Ela está presente em todos. Então, ela oferece uma característica de empregabilidade extraordinária. Nós temos algo em torno de 6 milhões de brasileiros e brasileiras envolvidas na produção pecuária, no sistema, melhor, na cadeia de produção pecuária. Isso é muito importante socialmente, isso é muito importante ambientalmente e é muito importante nutricionalmente quando você fala justamente de toda essa cultura alimentar brasileira e mundial que nós tão bem atendemos, não é? Maravilha. Maurício Veloso, presidente da Socom, muito obrigada pela sua participação aqui conosco em nossos estúdios hoje. Sou eu que agradeço. Viu? Muito obrigado, Sara. Foi um prazer. Prazer é nosso. Obrigado. Até mais. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.